Meus irmãos, a graça e a paz a todos. Que o Senhor esteja nos abençoando nesta hora, nesta meditação da Sagrada Escritura. Mateus, capítulo 6, 25, será o texto base para a nossa meditação. O Senhor nos diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, nós lemos até o verso 33 aqui. Mas como eu disse para os irmãos, o nosso texto-chave é o verso 25 do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus nos escreveu. Meus irmãos, o nosso tema hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. No século passado, o mal do século foi a depressão. O mal desse nosso século é a ansiedade, que também é uma ramificação da depressão, mas com pontos mais definidos para o nosso estudo. O texto em que está inserido esse versículo-chave, ele faz parte de um contexto conhecido como Sermão da Montanha. Jesus começa a exposição desse sermão no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Ele começa falando sobre o reino, dando corpo àquela mensagem que ele tinha anunciado quando ele inicia seu ministério, que na verdade era a continuação da mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E no Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5 de Mateus, a partir da sessão das bem-aventuranças, Jesus começa então a dar corpo a este ensino. O que era o reino de Deus? E ele começa a ensinar aos seus discípulos
E aqui eu quero frisar bem isso, porque Jesus está ensinando a multidão e de repente Jesus se volta para os discípulos. E aí ele começa a exposição do Sermão da Montanha. Ele fala da bem-aventurança que chega, que passa a fazer parte da vida daquele que é inserido no reino de Deus. E quando eu digo inserido, é porque no reino de Deus ninguém se autodeclara súdito desse reino. Ah, não, eu decidi que a partir de agora eu sou súdito do reino de Deus. Não somos nós quem decidimos isso. Nós somos inseridos no reino de Deus a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Por isso que Jesus, antes de ensinar sobre o reino, ele fala sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E ele começa falando das bem-aventuranças que alcançam esses que agora passam a fazer parte deste reino. E ele vai dando uma série de ensinos. E por fim nós chegamos aqui no verso 25, quando Jesus vai falar sobre a ansiedade. Como eu já falei aqui, a ansiedade, meus irmãos, é o mal do século. E Jesus tem a preocupação em falar sobre esse tema tão pertinente, não só à nossa realidade, mas seguramente era pertinente à realidade daqueles que ouviram primeiramente esse sermão no ministério de Jesus. E ele é pertinente ao longo de toda a história, porque um dos principais motivos do ser humano ser acometido da ansiedade é porque o ser humano ele é composto de duas essências. Biblicamente nós podemos afirmar isso. Ele é composto de uma essência espiritual, que a Bíblia chama de alma, e ele é composto de uma essência material, tangível, que é o corpo físico. E a ansiedade, ela toma conta, muitas vezes ela ocupa um espaço muito maior do que as pessoas gostariam de dar em suas vidas. Por causa disso. Porque nós temos duas essências distintas, mas que coabitam em um mesmo momento, em uma mesma dimensão. E estas duas essências, elas têm preferências distintas. A alma, ela precisa daquilo que é dos céus. A alma precisa daquilo que é de Deus. Mas o corpo, por causa da nossa natureza caída, por causa do nosso pecado, ele pende a desejar as coisas que são da terra. E quando nós não conseguimos equilibrar isso, nós focamos demais naquilo que é da terra e esquecemos daquilo que é do céu. Um pouquinho antes deste ensino sobre a ansiedade, Jesus está ensinando sobre as riquezas. Quando ele diz assim:
não acumuleis tesouro no céu, na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Olha o que ele diz, Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Verso 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então os irmãos vejam que o pano de fundo para falar sobre a ansiedade fala de valores e fala de duas essências, fala de duas realidades, fala de duas dimensões. Uma dimensão terrena, aonde o ser humano está inserido com seu corpo, mas ele tem, como nós já falamos aqui, dentro de si, que faz parte de si, uma alma, e essa alma anseia por valores de outra dimensão. Esta alma anseia por valores da dimensão eterna. E por isso, quando há esse choque, esse conflito, muitas vezes a ansiedade ocupa na nossa vida um lugar bem maior do que nós desejaríamos que ela ocupasse. Mas isso é a realidade. E aí Jesus vem e traz este ensino. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está dizendo o que aqui? Que muitas vezes nós damos valor em demasia. Nós dedicamos um tempo da nossa vida em algo que não merecia todo aquele investimento. Jesus está dizendo aqui que a vida é mais importante do que as nossas necessidades. Que vida Jesus está falando aqui? Os irmãos lembram, ele estava falando de duas essências, de duas dimensões. Quando o ser humano, o seguidor de Cristo, ele é inserido no reino de Deus, ele deve passar a fazer a leitura da sua realidade sob a perspectiva do reino e não mais sob a perspectiva da terra. E quando Jesus está dizendo a vida é mais importante do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário, Jesus está dizendo que nós não devemos dar uma importância demasiada a algumas coisas, principalmente as coisas que são materiais. Porque tudo que é concernente a essa dimensão passa. O apóstolo João nos diz isso na sua carta. Porque o mundo passa. A concupiscência, os cuidados da vida, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí Jesus vai dizendo, no verso 26, Jesus dá uma dica, Jesus ensina a como nós vencermos a ansiedade. Como que nós vencemos a ansiedade? Nós vencemos a ansiedade descansando em Deus. E um dos exemplos que ele usa, ele nos aconselha a olhar para a natureza. Verso 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Meus irmãos,
às vezes, nós nos perdemos na caminhada porque nós focamos nos valores errados. Nós focamos nas coisas erradas. Às vezes nós sofremos por antecedência. É sabido que 70% daquilo que toma a nossa preocupação em demasia, que nos leva a uma ansiedade exacerbada, não acontece. Ou seja, nós sofremos por antecedência. 70% daquilo que nós sofremos nem vai acontecer. Mas o nosso coração se aflige. E muitas vezes nós temos a receita em nossas mãos, diante dos nossos olhos. Basta olhar para a natureza. Porque a Bíblia nos afirma que Deus fala através da natureza. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que o homem é indesculpável quando ele rejeita a Deus, quando ele deliberadamente opta por viver uma vida sem Deus, por não crer em Deus ou por argumentar que Deus não existe. Ele é indesculpável porque Deus se revela através das coisas criadas. Tanto o seu poder como a sua eterna divindade claramente se nota na criação. A criação de Deus é perfeita. E aí Jesus diz o seguinte: olhem as aves do céu. Eles não semeiam, não cegam, eles não têm reservas em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E aí Jesus fala uma coisa muito interessante no verso 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? A tradução mais fiel aqui seria: qual de vocês, que por mais preocupação que tenha, pode acrescentar uma hora à sua existência? Pode acrescentar um minuto a mais no seu tempo de vida? Quando biblicamente nós temos no Salmo 139 uma aplicação, um ensino de que todos os nossos dias já estão determinados por Deus. Deus escreveu toda a nossa história antes mesmo que nós viéssemos a nascer. E mesmo assim, às vezes nós esquecemos disso e damos à ansiedade um lugar muito maior do que nós deveríamos. Nós somos seres humanos. É normal nós sermos tomados muitas vezes por sentimentos de ansiedade, mas não é normal viver ansioso. Não é normal viver dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, ansioso pelo futuro e por aquilo que se quer. Nós teremos poder de mudar, porque nós temos um limite como ser humano. Deus nos pôs esse limite. E ainda bem que Deus nos põe limites, porque se Deus não pusesse limites, nós nos autodestruiríamos, também por causa da nossa ansiedade. Quantas vezes por causa da ansiedade nós metemos os pés pelas mãos? No verso 28, Jesus novamente aplica o ensino na criação, na natureza. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Mas talvez
meu irmão e minha irmã que estão me ouvindo nesta hora. Talvez os irmãos pensem, mas a nossa realidade é diferente. A minha realidade é a pior possível. Meus irmãos, a realidade daquela sociedade, daquelas pessoas a quem Jesus dirigiu esse sermão primeiramente, era muito pior do que a nossa. Porque os recursos naquela época eram mais escassos. A pobreza naquela época, naquelas sociedades, ela imperava em uma proporção muito maior do que a proporção que nós temos hoje na nossa realidade, no nosso tempo. Então, quando Jesus diz assim, não andais preocupado com as vestimentas, meus irmãos, naquela época a roupa era muito cara. Para os irmãos terem uma ideia, a túnica não era qualquer um que tinha. As túnicas eram caríssimas. Se os irmãos lembrarem, a túnica que Jesus usava, ela foi disputada pelos soldados no momento da crucificação. Possivelmente Jesus tenha ganhado essa túnica de alguma daquelas mulheres, daquelas irmãs que ajudavam seu ministério. A Bíblia fala o nome de algumas delas. Eram quem sustentavam financeiramente o ministério de Jesus, para que Jesus pudesse dedicar sua vida ao exercício do seu ministério. Então, as vestimentas eram muito caras e muitas pessoas não tinham vestimenta, mas Jesus está dizendo o seguinte, não fiquem focando demais naquilo que está além da realidade de vocês, que está além das posses de vocês, que está além da força de vocês. Confiem em Deus. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero concluir aqui a nossa meditação. Isso aqui que Jesus ensina. Jesus ensina a confiar mais em Deus. Mas como nós vamos confiar mais em Deus? Conhecendo a Deus. E uma das melhores maneiras de conhecer a Deus é lendo a Bíblia, é estudando a palavra, é mergulhando na Escritura. E Jesus conclui no verso 33, ensinando que nós podemos vencer a ansiedade quando nós mudamos as nossas prioridades. Mas buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus deve ser prioridade. A justiça de Deus deve ser prioridade. Às vezes nós não temos tempo para ter um devocional. Mas o meu tempo é muito corrido. Eu trabalho muito, meus irmãos, todos nós temos o mesmo tempo. O meu dia tem 24 horas, o dia dos irmãos também tem 24 horas. O que muda então? O que muda são as nossas prioridades. E Jesus deixa a receita. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? Tudo aquilo que consome a nossa vida e faz uma montanha chamada ansiedade, que às vezes nós pensamos ser ela intransponível. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas o reino precisa ser a nossa prioridade.
Que o Senhor nos abençoe.